Encerrando o assunto sobre vetores, eu coloquei 10 exercícios, desde os mais simples até os mais complicados, com algumas sugestões e dicas para te ajudar. Bom estudo! Questão número 1. Quantos sentidos possui uma direção? Uma mesma direção, possui apenas 2 sentidos. E aí eu coloquei aqui 2 exemplos que eu tenho certeza que é suficiente para você entender. Por exemplo, eu escolhi a direção horizontal. Então veja bem, direção horizontal é da reta suporte. Tá vendo? A reta suporte que eu coloquei em azul está na horizontal e os vetores estão em cima dela. Esse vetor tem sentido para a direita ou para o leste, e esse vetor aqui tem sentido para a esquerda ou para o oeste. Então, a direção horizontal, vetor com direção horizontal só pode ter sentido para o leste ou para o oeste, são 2. Na vertical, mesma coisa, reta suporte vertical, esse vetor tem sentido para cima ou para o norte, e esse vetor tem sentido para baixo, para o sul. Então, na direção vertical, você só pode ter 2 sentidos, norte e sul. E se a gente fizesse o mesmo raciocínio com a inclinada, você obteria a mesma coisa. Segunda questão é da Cefet do Paraná. Verifique quais são as grandezas escalares e vetoriais nas afirmações abaixo. Nós vamos analisar uma por uma e já jogar a resposta, tá? Lembrando do primeiro vídeo que eu passei para vocês, que grandezas vetoriais são aquelas que, para ficar perfeitamente claras, é preciso que elas tenham uma intensidade, tá? Um número, uma direção e um sentido, senão não fica claro. E as escalares ficam claras só com a intensidade, que é o número e a unidade. Então, afirmativa 1. O deslocamento de um avião foi de 100 km na direção norte do Brasil. Tá vendo? Ele até já falou em direção. Então, o deslocamento tem direção, tem sentido. E tem a intensidade, que é 100 km. Então, é uma grandeza vetorial. A área da residência a ser construída é de 120 metros quadrados. A área não tem direção nem sentido. Então, é uma grandeza escalar. A força necessária para colocar uma caixa de 10 kg em uma prateleira é de 100 newtons. É claro, né, que se é força, você vai colocar ela em uma prateleira, você vai ter que levantar ela. Então, ela tem uma direção vertical e um sentido para cima, e o número e a unidade é os 100 newtons. Então, é uma grandeza vetorial. A velocidade marcada no velocímetro de um automóvel é de 80 km por hora. A velocidade tem que ter direção e sentido. É uma grandeza vetorial. Um jogo de futebol tem tempo de duração de 90 minutos. Tempo não tem direção nem sentido. É uma grandeza escalar. Ele fica claro apenas com o número acrescido da unidade, 90 minutos. E aí, aqui estão as alternativas. Se você prestar atenção, a alternativa correta é a alternativa E. Terceira questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso. Sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. Se é para o norte, tem direção vertical e sentido para cima. Em seguida, dobra à esquerda, andando mais 2 quarteirões para o oeste. Se é para o oeste, agora tem direção horizontal e sentido para a esquerda. Virando a seguir novamente à esquerda e andando mais 2 quarteirões para o sul. 2 quarteirões para o sul, agora tem direção vertical e sentido para baixo. Ele disse aqui, muita atenção, cada quarteirão mede 100 metros, ele quer o deslocamento total da pessoa. Claro, né, que se é deslocamento, ele tem intensidade, direção e sentido. Então, vai se tratar de uma adição vetorial. E o deslocamento total, que eu chamei de D, é a soma vetorial dos deslocamentos parciais na ordem que eles são efetuados aqui no enunciado. D igual a D1 mais D2 mais D3, todos eles vetores.
E aqui estão as alternativas. Então, veja bem, o primeiro deslocamento vertical e para o norte é esse D1, tá? É soma vetorial. Eu estou utilizando o método da linha poligonal. Esse é o D1. Na extremidade do D1 eu coloco a origem do seguinte, que é o D2, horizontal e para a esquerda. E na extremidade do D2 eu coloco a origem do D3, vertical e para baixo. E esse D2 aqui tem seta. Aí terminou, está aqui o início do primeiro, final do último. O que você faz pelo método da linha poligonal? Une o início do primeiro com o final do último. Esse é o vetor pedido, o vetor deslocamento total. Acontece que ele andou 2 quarteirões, 2 quarteirões, 2 quarteirões. Então o deslocamento total vai ter 2 quarteirões. Mas acontece que o enunciado falou que cada quarteirão mede 100 metros. Então esse vetor de deslocamento dele tem 100 mais 100, 200 metros, direção horizontal e sentido para o oeste. E a alternativa é essa daqui, é B de bola. Quarta questão da PUC Rio de Janeiro. Os ponteiros de hora e minuto de um relógio suíço têm, respectivamente, 1 centímetro, o menor, e 2 centímetros o maior, claro. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o vetor resultante, que eu chamei de S, da soma dos dois vetores correspondentes aos ponteiros de hora e minuto quando o relógio marca 6 horas. Relógio marca 6 horas. Aqui estão as alternativas. Então, a primeira coisa que eu fiz, o que o enunciado está mandando. Relógio marcar 6 horas, eu desenhei os dois ponteiros, que são os vetores, e eles estão indicando conforme a figura aqui. Tá vendo? 6 horas. O maior está para cima, para o norte, M, indicando para o 12, e o menor indicando para o 6, para baixo, para o sul. Seja S... Aqui tem uma seta, desculpem, a soma vetorial do vetor M com o vetor N, e vamos somar pelo método da linha poligonal e vamos obter um vetor S, que é a soma do vetor M mais o vetor N. Esse é o vetor M, esse é o N. Como é que você faz? Copia o primeiro, que é o M, esse aqui, 2 centímetros. Na extremidade do M, que é aqui, você coloca a origem do seguinte, que é o N. Era para ser em cima, eu pus um pouco de lado para você entender, que tem 1 centímetro. Então, veja bem, o que diz a regra? Você pega o início do primeiro e o final do último e une os dois. Então, eu vou obter o vetor S aqui, e é claro que a seta do vetor S, que é o vetor resultante, o vetor soma, ele tem o mesmo sentido que o do M, que é o maior, para cima. Então, esse é o vetor S. Se aqui tem 2 centímetros e aqui tem 1 centímetro, o S vai ter que ter 1 centímetro. Aqui está o vetor S. Então, vetor S com setinha tem intensidade S, 1 centímetro. Direção dele é vertical e sentido para cima ou para o norte. A alternativa correta é A. O vetor tem módulo 1, é o vetor S, e aponta na direção do número 12 do relógio, tá? Só que aqui a PUC cometeu um pequeno errinho, não é na direção não, é no sentido do número 12 do relógio, o que não invalida a alternativa correta, que é a alternativa A. Quinta questão da FUVEST São Paulo. Para se posicionar frente ao gol adversário, um jogador efetua deslocamentos, grandeza vetorial, rápidos e sucessivos em linha reta. Veja bem, ele não está dizendo que os dois deslocamentos são na mesma linha reta. Cada um deles é em linha reta. E eles têm módulo 1,8 metros o primeiro, que eu chamei de D1, e 2,4 metros o segundo, que eu chamei de D2, deixando completamente para trás a defesa oponente, coisa que muitas vezes, quando eu era jovem, eu cheguei a fazer. Para que o deslocamento resultante, eu chamei de DR, da bola seja de 3 metros, ele quer o ângulo entre esses dois deslocamentos, D1 e D2, e aqui ele forneceu as alternativas.
Muito bem, então, chamando o primeiro deslocamento de D1, aqui tem seta, o segundo de D2 também tem seta, e o deslocamento resultante de DR também tem seta, podemos esquematizá-los conforme a figura abaixo e somá-los vetorialmente pelos dois métodos. Lembrando que alfa é o ângulo entre os vetores D1 e D2. Se eu coloquei os dois métodos para mostrar para você que é indiferente você utilizar o método da linha poligonal ou a regra do paralelogramo, no final você vai obter o mesmo resultado. Então, pelo método da linha poligonal, está aqui o D1, na extremidade do D1 você coloca a origem do D2, une início do primeiro com o final do último, seta no final do último. Esse é o DR. Pela regra do paralelogramo, você põe início com início, os dois vetores, e aí na extremidade de um deles você traça uma paralela pontilhada e do mesmo tamanho que a do outro, na extremidade do outro você traça uma linha pontilhada e do mesmo tamanho que a do D1. Aí une esse ponto com esse, seta aqui no final das duas linhas pontilhadas. Esse vetor é o DR, observe que alfa é o ângulo entre o D1 e o D2. E aí a gente vai usar a lei dos cossenos, que no segundo vídeo eu passei para vocês, infelizmente eu disse para vocês, vai ter que memorizar, tá aqui, ó. dr quadrado é D1 quadrado mais D2 quadrado mais 2D1 D2 cosseno de alfa, que é o ângulo entre o D1 e o D2. Muito bem, o dr é 3 ao quadrado, 9. O D1 é 1,8 ao quadrado, dá 3,24. E o D2 é 2,4 ao quadrado, que vai dar 5,76. Mais 2 vezes 1 vezes o outro, tudo isso eu já fiz, vai dar 8,64 vezes o cosseno do alfa. Então, vai ficar 9. Essa conta aqui também dá 9, então vai ficar 9. Trouxe o outro 9 para cá, tá? Somando esses dois, dá 9, ele vem para cá, fica menos 9. Então, vai ficar o primeiro 9 menos esse 9 aqui, que vai ser igual a 8,64 cosseno alfa. Então, o cosseno alfa vai ser 0, e o ângulo cujo cosseno é 0 é 90 graus. A alternativa correta de dado. Questão 6 da Unicamp, Estado de São Paulo. Dados os vetores A, B, C, D e E a seguir apresentados, A, B, C, D e E, obtenha o módulo ou a intensidade do vetor soma S, que é o A mais o B mais o C mais o D mais o E, nessa ordem. Muito bem. E aqui ele forneceu as alternativas. Então, o que eu fiz? Eu copiei os vetores aqui, fornecidos, tá? E coloquei no novo quadriculado, de maneira que todos eles caibam. Tá aqui. E aí nós vamos somar vetorialmente pelo método da linha poligonal, que é o mais simples. Quando aparece mais que dois vetores, é melhor utilizar esse método. E vamos calcular nessa ordem, o S, que é o A, mais o B, mais o C, mais o D, mais o E. Então, o que você faz? Pega o primeiro, que é o A, coloca ele aqui, ó. Tá aqui o A. Muita atenção. Na extremidade do A, você coloca a origem do seguinte, que é o B, que é esse aqui. Transportei o B para cá, tá aqui em cima, tá vendo? E aí, na extremidade do B, você coloca a origem do C, transporta ele para cá, aqui embaixo está o C, ó, que seria coincidindo, tá? Eu coloquei embaixo para você enxergar. Na extremidade do C, você coloca a origem do seguinte, que é o D. Tá aqui o D, eu transportei ele para cá. Esse é o D. E por último, na extremidade do D, que é aqui, você coloca a origem do seguinte, que é o E. Aqui está o E. Terminou a soma? Terminou. Que diz o método da linha poligonal? Une o início do primeiro com o final do último, seta sempre no final do último. Esse vetor em vermelho é o vetor S. Veja bem, aqui por cima não dá para você calcular o módulo. Então, você tem que procurar um artifício, tá? Sempre tem uma saída. Então, veja bem o que você vai fazer. Interessa quantas unidades tem o S. Olha aqui, ó.
Vamos pegar esse triângulo aqui, ó, no quadriculado que eu coloquei aqui, tá vendo? Transportei para cá. Então, eu peguei só o S. Veja bem, do lado esquerdo você tem 1, 2, 3, 4 quadriculados. E aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um triângulo retângulo. Um dos catetos é 4, o outro é 6. E a gente quer a hipotenusa S. O módulo da hipotenusa S. Jogando em Pitágoras, é claro, é um triângulo retângulo, né? S quadrado é 6 quadrado mais 4 ao quadrado, que vai dar 36 mais 16, que vai dar 52. Se o S é 50, S quadrado é 52, o S vai ser raiz quadrada de 52, e a alternativa correta é essa daqui, ó, é a E. Questão 7 da PUC São Paulo. Os esquemas ao lado mostram um barco retirado de um rio por 2 homens. Em B, são usadas cordas que transmitem ao barco forças paralelas de intensidades F1 e F2. Se é intensidade, não tem certo. Em A, são usadas cordas inclinadas de 90 graus que transmite ao barco forças de intensidades iguais às anteriores. Ele está querendo dizer que o módulo do F1 e do F1, tanto em A como em B, é o mesmo. Em F2, mesma coisa, tem o mesmo módulo em A e em B. Sabe-se que no caso A, que é esse aqui, a força resultante transmitida ao barco tem intensidade de 50 kg/força, tá? Quilograma-força é outra unidade de força, não no sistema internacional, no sistema chamado, em outro sistema. E que no caso B tem intensidade de 70 kg/força. Então, a resultante aqui vale 50 kg/força e a resultante aqui vale 70 kg/força. Nessas condições, determina os esforços. Ele está pedindo o módulo do F1 e do F2, desenvolvido pelos 2 homens. Primeiro, na figura A, nós vamos calcular a intensidade, o módulo do vetor força resultante, que eu chamei de FR1 pela regra do paralelogramo. Tá vendo? Está aqui o F1, está aqui o F2. Na extremidade do F2 você traça uma paralela do mesmo tamanho que o F1. Na extremidade do F1 uma paralela do mesmo tamanho que o F2. Une início do primeiro com o final do último. Seta aqui, ó, no final das linhas pontilhadas. Triângulo, retângulo, vamos aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, FR1 ao quadrado, F1 quadrado mais F2 quadrado. Ele forneceu que a resultante aqui é 50, então vai ficar 50 ao quadrado, vai ser F1 quadrado mais F2 ao quadrado. Ele veio 50 ao quadrado, 2.500, F1 quadrado mais F2 quadrado. Essa equação eu chamei de equação 1. Agora vamos na figura B. A intensidade, o módulo do vetor resultante FR2, de novo pelo paralelogramo. Como agora elas são paralelas, pelo método da linha poligonal, no início de uma, a extremidade do outro. Vai dar o FR2 aqui. É claro que o módulo do FR2 vai ser a soma do módulo do F1 com a soma do módulo do F2. Então, eu vou ter aqui o FR2. O enunciado forneceu 70, ele vai ser F1 mais F2. Então, isolando o F1 vai ser 70 menos F2, essa equação eu chamei de 2. E aí é um problema só de matemática, tá? Aí nós vamos substituir 2 em 1. Quando eu substituo esse 2 aqui no 1, tá? Vai ficar 2.500. 2.500 é igual a 70 menos F1 ao quadrado. Que vai dar 2.500 é igual quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, e aqui ainda tem mais um F2 ao quadrado, que eu não coloquei, vocês me desculpem, tá? Então, voltando aqui, então vai ficar, quando eu substituir 2 em 1, vai ficar 2.500, no lugar do F1 eu coloquei 70 menos F2 ao quadrado, e aqui ainda tem um mais F2 ao quadrado, desculpem. Então, vai ficar 2.500,
Aí, de novo, eu desenvolvi esse quadrado perfeito, tá? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo e mais o F2 quadrado que estava lá. Então, resolvendo isso, juntando os dois F2 quadrado, vai ficar 2F2 quadrado menos 140 F2 mais 2.400 é igual a zero. Equação do segundo grau. Simplifiquei, vai ficar F2 menos 70 F2 quadrado menos 70 F2 mais 1.200 é igual a zero. Achei o delta, que é menos 70 ao quadrado, é menos B2 menos 4ACE, que ele vai dar 4.900 menos 4.800. Portanto, o delta vai ser 100. Então, F2 que é? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de 100, que é 10, sobre 2 vezes A, o A é 1, 2 vezes 1, 2. Pegando com o sinal de mais, vai ficar 70 mais 10, 80, por 2, 40. E pegando o sinal de menos, vai ser 70 menos 10, 60, por 2, 30. O F1 é 30, o F2, 40, ou vice-versa, que não vai fazer diferença, tá? Então, um deles tem 40 kg força e o outro tem 30 kg força, e é isso aí. Oitava questão do Mackenzie, São Paulo. Com 6 vetores de módulo iguais a 8 unidades cada um, construiu-se o hexágono regular abaixo. Ele quer o módulo do vetor resultante desses 6 vetores. Aqui está o jeitão do hexágono regular. E aqui estão as alternativas. Muito bem. Quando acontece um exercício desse tipo, sempre ele tem solução. Então, você deve procurar pensar e achar de uma maneira criativa, uma maneira de resolver isso aqui, tá? Se você prestar atenção, veja bem aqui, ó. Esse está somado com esse, que está somado com esse. Na extremidade de cada um, pelo método da linha poligonal, a origem do outro. Então, se eu unir o início do primeiro, da parte de cima, com o final, eu vou obter esse vetor aqui, ó, só na parte de cima, tá vendo? Eu estou unindo o início do primeiro com o final do último, então eu vou obter esse vetor resultante aqui, que é a soma dos 3 vetores de cima. Se eu fizer a mesma coisa com os 3 de baixo, olha aqui, ó, esse e esse. Método da linha poligonal, une o início do primeiro com o final do último, setinha no final do último. Então, se eu somar os 3 vetores de baixo, eu vou obter esse vetor aqui. Veja, o de cima tem módulo 16 unidades, o de baixo tem módulo 16 unidades. Aí eu somo pelo método, de novo, da linha poligonal esses dois, vai ter 2 vetores, 16 unidades na extremidade de um deles, eu coloco a origem do outro, vai sobrar um vetor de 32 unidades. E a alternativa correta é a B de bola. Questão 9 da FATEC São Paulo. 2 forças têm intensidades. F1 igual a 10 newtons e F2 igual a 15 newtons. Ele quer o módulo ele está dizendo, o módulo da resultante da soma vetorial desses 2 vetores não pode ser. E aqui estão as alternativas. Muito bem, veja bem, ele não especificou qual é a direção e qual o sentido, ele deu apenas a intensidade. Um tem intensidade de 10 newtons e o outro tem de 15 newtons. Não falou em direção e sentido. Então, esses vetores, eles podem ter qualquer intensidade, qualquer direção e qualquer sentido. Mas a gente sabe de uma coisa, que o valor delas só vai ser máximo quando elas tiverem mesma direção e mesmo sentido. Não importa se é vertical, horizontal ou inclinado, mas tem que ter a mesma direção e mesmo sentido. Eu escolhi a horizontal, tá? Então, se os dois tiverem mesma direção e mesmo sentido, na horizontal, veja bem, um deles tem 15 e o outro 10. Somando os dois pelo método da linha poligonal, vai dar um vetor de intensidade 25. E essa intensidade é a máxima que você consegue obter. E eles vão ter um valor mínimo mudando, tá? A direção mudando, a direção e o sentido mantendo a intensidade. Se eles tiverem a mesma direção, mais sentido contrário,
o valor vai ser mínimo sempre, não importa qual a direção, tá? Mas tendo a mesma direção, mas em sentido contrário, vai ser o menor valor que você consegue obter. Então, a resultante, somando esses dois vetores, mesma direção e mesmo sentido, tá? Você tem aqui o de 15, na extremidade do de 15 você coloca a origem do de 10, que tem sentido contrário. Vai sobrar esse vetor resultante aqui, que é 5. Então, quando eles tiverem a mesma direção, mas sentido contrário, eu peguei esse exemplo na horizontal, só para você entender, tá? Então, o valor mínimo é de 5 newtons. E aí, o que você faz? Você pode variar a direção e o sentido inclinado do jeito que você quiser, não importa como. O valor máximo dele vai ser 25 e o valor mínimo 5. Portanto, R não pode ser superior a 25 nem inferior a 5, tá? Que ele fala que não pode. Então, para que satisfaça, qualquer valor entre 5 e 25 satisfaz, mas ele quer o que não satisfaz. Então, de todas essas alternativas, a única que não está entre 5 e 25 é o 4 newtons, se a alternativa correta é a alternativa A. 10ª e última questão da FATEC São Paulo. No gráfico anexo estão representados 3 vetores A, B e C. Os vetores I e J, lembra que a gente chamou lá no vídeo 2 de versores? São vetores unitários. Vetores unitários são versores. Analise as informações. 1. O vetor A é 2I mais 3J. 2. O B é 2J. 3. B mais C é igual a mais 1I. Aí aqui estão as alternativas. O que eu fiz? Eu achei os vetores, eu decompus os vetores. Está vendo? Só os inclinados. Então, esse vetor A, eu coloquei ele aqui. Quem ele é? Mais 2I mais 3J. Então, a 1 está correta. Depois, decompus o C. O C é mais 1I menos 2J. Não tem nenhuma aqui, tá? E o D é a 3, B mais C é 1I. Ó, B mais C é 1I. Veja bem, o B tem 2I, só isso. E o C tem menos 2I. Então, o mais 2I do B com menos 2i do C, cancela. O que sobrou? Sobrou só 1i, que é essa daqui, ó. Então, o B mais C realmente é mais 1i. E a alternativa correta é a alternativa C.